E aí, galera, então vamos lá a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre a água na Terra. Então vamos lá. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Sabiam disso, pessoal? A maior parte dessa água é salgada, ou seja, é a água dos mares e dos oceanos. Outra parte está nos polos em forma de gelo. O restante da água que é uma parte muito pequena, encontra-se nos rios, nos lagos e no ar, em forma de vapor. Essa é a parte da quantidade de água disponível para o consumo, certo? Essa menor parte é a água disponível para o consumo. Essa água que a gente encontra nos rios, nos lagos e no ar, tá bom? E a água, ela pode ser representada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses estados. Então, é isso aí. Vamos falar um pouquinho dos estados físicos da água, certo? Na nossa primeira imagem, onde a gente está vendo aqui, ó, essa imensa pedra de gelo, certo? A gente está falando da água aí no estado sólido, certo? Em quais locais a gente pode encontrar a água nesse estado? Nas geleiras, na geada, a neve também é uma água no estado gasoso, o granizo e os cubos de gelo que são usados para refrescar as bebidas, certo? Então, toda vez que a gente encontra a água nesse estado sólido, pedrificado, a gente diz que ela está no estado sólido. Aqui do lado, nós temos aqui essa cachoeira representando a água no estado líquido. Em quais locais esse tipo de estado da água pode ser encontrado? Nos rios, nos mares, nos lagos e nas torneiras das casas, certo? Então, nesses locais, nós podemos encontrar a água no estado líquido. Vamos aqui agora para esse exemplo aqui da panela, certo? Essa fumacinha que está saindo aqui da panela, essa fumacinha ela é a água no estado gasoso, certo? Esse aqui é um vapor de água. Então, o vapor da água que existe no ar é a água no estado gasoso. Normalmente, não conseguimos observar o vapor da água, mas ele se torna visível em algumas condições, como nas fontes termais. Então, quando a água está aqui evaporando, fervendo, ela se transforma nesse vapor de água que a gente chama de água no estado gasoso, ok? Continuando, né, gente? Conforme mudam as temperaturas dos ambientes, a água pode mudar de estado físico. Vamos ver esse exemplo aqui de vaporização. Vamos ver o que é a vaporização. Quando a água se aquece, ela pode mudar do estado líquido para o gasoso. Esse fenômeno é chamado de vaporização e pode ser observado quando esquentamos água em um recipiente ou quando deixamos a roupa secar no varal. A roupa aí secando, né? A roupa está molhada, às vezes até gotejando, né? Então a água está aí no estado líquido, mas o sol, ele aquece essa roupa e a água começa a evaporar, certo? Por isso que a roupa seca ao sol. Por esse motivo, porque a água que está contida ali, ela evapora devido ao aquecimento do sol. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos a condensação ou a liquefação, que é isso. Então, vamos ver. Quando a água em estado gasoso, ela esfria, ela pode mudar para o estado líquido. Essa mudança é conhecida como condensação ou liquefação e pode ser observada quando tomamos um banho quente, em pequenas gotas de água que se acumulam em vidros e azulejos, tá? Então, a diferença aqui, ó, quando a água é aquecida, ela evapora. Quando a água esfria, ela se transforma, ela volta do gasoso para o líquido, certo? Se a gente tomar um banho quente, né, chuveiro lá, aquele chuveirinho com água quente, o box do banheiro fechado, a gente começa a perceber que no box do banheiro vai ficando essas bolinhas aí, que é quando a água de vapor bate lá no vidro do box e ali ela começa a esfriar. Então, ela sofre uma transformação. Ela passa do estado gasoso e volta para o estado líquido, certo? Vamos a mais um exemplo.
Então, nós vimos que quando a água passa do estado líquido para o gasoso, é a vaporização. Nós vimos que quando a água passa do estado gasoso para o líquido, é a condensação ou a liquefação. E agora a gente vai ver que quando a água passa do estado líquido para o sólido, é a solidificação, certo? Se a mudança de estado físico da água se dá do estado líquido para o sólido, ela é chamada de solidificação. Isso ocorre quando colocamos a água no congelador para fazer gelo. Quando a gente coloca lá a cubinha cheia de água, ela está no estado líquido. Quando ela vai lá para o congelador, ela passa por uma transformação e ela passa do estado líquido para o estado sólido. Essa transformação nós damos o nome de solidificação. Vamos ver mais uma. E aqui nós temos a fusão. Que processo é esse? Quando a água descongela, ou seja, passa do estado sólido para o líquido, ocorre um processo chamado de fusão. Se você tirar lá as pedrinhas de gelo do congelador, colocá-las dentro de um copo e deixar ela lá em cima da mesa, ela vai derreter. Ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Esse processo nós chamamos de fusão. E agora nós vamos ver o ciclo da água. Vamos lá? Então vamos entender um pouquinho desse ciclo da água. As mudanças de estado físico pelas quais a água passa faz com que ela se movimente constantemente na natureza. Nessa movimentação, chamamos de ciclo da água. Ocorrem as trocas de água entre os ambientes e os seres vivos. O ciclo da água é essencial para a vida na Terra. Observando aí essa figura, certo? A gente vai entender como se dá esse processo, certo? Então vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. O sol, ele aquece a água, fazendo com que ela evapore. E aí essa transpiração de animais e plantas também liberam vapor de água. Então aqui, ó, o sol aqueceu a água, ela evaporou. E aí vamos ver o que acontece depois que ela evapora. Depois que essa água evapora, o vapor da água se mistura ao ar e quando atinge as regiões mais altas e frias da atmosfera, condensa-se. As gotículas agrupam-se, formando as nuvens. Então, o sol aquece a água aqui, ó, ela sobe em forma de vapor, ela se condensa e ela se transforma em nuvens, certo? À medida que as gotas de água das nuvens ficam maiores, elas se precipitam e formam a chuva. Aqui estão, ó, as gotículas caindo aqui, né? A água caindo em forma de chuva. E aqui, ó, esse processo aqui, certo? É uma parte da água da chuva que repõe o que foi evaporado. Outra parte penetra no solo, compondo a água subterrânea. Assim, a água está sempre em movimento. Então, o sol aquece a água sobe em forma de vapor, se condensa, vira nuvem, as nuvens se transformam em chuva, a chuva volta, uma parte volta aqui para compensar o que subiu em forma de vapor e a outra parte penetra no solo para fazer essa reposição de constante movimento. Ok? Entenderam essa parte? Aqui a gente pode ver a água e os seres vivos. Os seres vivos dependem da água para garantir a sua sobrevivência. Alguns organismos como as águas-vivas, têm 96% do corpo formado por água. Os seres humanos, por sua vez, têm mais de 70% do corpo constituído por essa substância. Essa grande quantidade de água possibilita o funcionamento do nosso corpo. A água do suor, por exemplo, refresca o corpo quando ele está muito aquecido. Com isso, não se sente mais tanto calor. Então, o nosso corpo ele é formado por 70% de água. A gente precisa muito da água para sobreviver, para o bom funcionamento do nosso corpo. Seguindo, então, como eu dizia lá no outro slide, seguindo aqui, né? Além disso,
o suor e a urina eliminam substâncias tóxicas do nosso organismo. Toda essa água perdida tem que ser reposta. Por isso é importante beber uma quantidade adequada de água diariamente. Nós precisamos beber água todos os dias. E bastante água, gente, bastante para poder hidratar o nosso corpo e repor a água que a gente perde quando a gente soa ou quando a gente faz xixi, certo? A água também é um habitat de muitos seres vivos. Os oceanos, por exemplo, são o ambiente de peixes, tartarugas, tubarões, golfinhos, baleias, algas, entre outros. Então, a água é muito importante para a nossa vida e para a vida dos animais. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre a água, vocês vão fazer em casa a atividade do livro de ciências, certo? Nas páginas 39, 40 e 41. Tá bom, pessoal? Beijos e aguardo vocês na próxima aula.